Eu sou contra as coligações, porque as coligações levam depois a necessidade, sim, a necessidade de você lotear a prefeitura e ser capacho dos partidos políticos que muitas vezes forçam a indicação de pessoas sem capacidade para o cargo. Os nossos convidados de hoje são pré-candidatos à Prefeitura Municipal, portanto, são pré-candidatos a prefeito. Eu quero agradecer a presença de ambos, né, se disponibilizaram para vir até aqui em nosso estúdio. Eu estou falando de Levi Rioski e de Odir Nunes. Bom dia, meus amigos, bem-vindos à nossa rádio Jovem Pan News. Muito bom dia, Sérgio Silva, da Jovem Pan Entrevistas. É uma honra estar com você nessa manhã. Muito obrigado. Igualmente. Muito obrigado. Odir. Bom dia, Sérgio Silva, é um prazer enorme estar aqui no seu programa e dizer parabéns pela abertura aos pré-candidatos a prefeito de Joinville, para que as pessoas, evidentemente, possam conhecer mais as propostas dos pré-candidatos. Vereador, ex-vereador, né? Hoje candidato, pré-candidato, Levi Rioski. O teu sobrenome vem da onde, Levi? Sérgio, eu penso que Rioski talvez seja um polonês, né? Uhum. Caiu o final ali. Uhum. Então, assim, deve ser essa origem, através dessa miscigenação de pessoas, né? Os meus ancestrais. Até porque quem vai levar os Rioskis daqui para frente é eu e mais 2 primos. Um que mora aqui em Joinville e outro que mora na cidade de Blumenau. Uhum. Né? Está extinto os Rioski. Mas eu penso que é isso, o que me contaram. Talvez seja uma origem polonesa, né? Uhum. Nesse encontro, o meu avô, falecido avô, o senhor José Rioski, é de origem indígena. Interessante, mas né? talvez a sua genitora lá atrás, né, se olhar a biografia, bem lá nos ancestrais, tem esse encontro de pessoas, né? Um pouco então de europeu, polonês e também o índio aqui do Brasil. Até porque eu fiz uma busca e quero dizer, nessa grande oportunidade, eu descobri uma irmã, depois de tanto tempo, eu vou conhecê-la em breve, que é a origem dos Rioski também, que eu não sabia que tinha. E onde é que está a sua irmã? Em Curitiba. Quando eu fizer esse encontro, eu quero fazer um vídeo e até dar notoriedade, porque é importante, isso me deixou feliz, né? Porque o meu pai... E como é que houve esse desencontro ao longo da vida, já que vocês dois não se conheciam? Pois eu também fiquei pensando, eu acho que o pai teve alguns problemas durante o percurso da vida, mudanças, problemas talvez financeiros, aquelas coisas todas que acontecem nas grandes famílias. E não, por ser uma família simples, modesta, houve uma separação, quem sabe, naquele momento. Teu pai era de Curitiba com a tua mãe? Ficava ali na cidade de 2 vizinhos, quando ele viveu ali com uma mulher que não é a minha mãe, era uma outra mulher, né? E essa é a irmã por parte do meu pai, né? Mas então é uma coisa legal porque eu entrei em contato com ela via telefone, ela foi muito receptiva. Ela não imaginava também? Não imaginava, isso foi uma felicidade muito grande. Legal. E trouxe a contento da nossa família, ficou também, nós estamos para nos aproximar em breve. E agora voltando, pois não. Depois dessa notícia, como você mesmo disse, interessante, né? Afinal, é membro da família, junta... Muito, eu sou muito família. O seu sangue, né? É verdade. O seu sangue. Mas eu queria que tu falasse um pouco da tua biografia. Claro. É uma alegria, eu sou joinvilense de nascimento. Nasci na maternidade Dona Helena, né, tal. Meu pai era um servidor público, né, o senhor Juvelino Rioski, ele fazia a zeladoria da cidade, tempo que não era terceirizado o serviço da zeladoria no município. Então eu sou joinvilense, eu hoje estou com 46 anos, nasci em 29 de 8 de 1973, né? Nos criamos na zona sul de Joinville, rua João Ramalho. A primeira escola que estudei é a Escola Orestes Guimarães. É uma alegria ainda de passar por aquela escola, né? Importante escola zona sul de Joinville. Né? E dentro da própria escola despertou já desde lá, para ser sucinto, um desejo de sempre de aquele representante de classe, sabe? Sim. Aquela pessoa que faz ali a representação dos alunos frente a diretor, supervisor e tal. É um primeiro exercício de liderança, escolhido entre os próprios, né? O meu pai, ele sempre foi uma pessoa também envolvida com as questões políticas nos bastidores, me levava também para encontros, reuniões e tal.
Enfim, a vida passou, eu tive uma notícia triste, perdi meu pai quando eu tinha 14 anos de idade, na cidade de Joinville. Foi muito difícil, eu sempre recebi os conselhos do meu pai, trabalhei com meu pai fazia serviço de jardinagem, né? Mas o pai se foi e no dia seguinte eu registrei minha carteira. Eu registrei minha carteira, na época podia, Sérgio. Era carteira de menor. Carteira de menor. É. Meu primeiro trabalho foi numa panificadora, auxiliar de panificação. Lá na rua Monsenhor Gersino era Panificadora União, ela já não existe mais. Então eu recebi ali um trabalho e trabalhava à noite, das 9h30 da noite às 6 da manhã. Para dar o pãozinho fresco. Para sustentar minhas 3 irmãs que ficaram, né? Ficamos órfãos do pai. Ficou só a mãe, ela não tinha trabalho, a minha mãe sem trabalho também, pouco conhecimento, pouco estudo, né? Mas enfim, a vida continuou, trabalhando em iniciativa privada para as pessoas que não sabem da nossa história, sempre exercendo aquela questão de me preocupar com o outro, né? Ingressei então em grêmio estudantil na escola, envolvimento com associação de moradores, aí já foi passando a idade, quando completei a maioridade. Eu fui membro de APP de escola. Mas tu não continuava mais na padaria? Não, daí da panificadora trabalhei um período de contrato na antiga Lojas Americana que tinha aqui na Avenida Getúlio Vargas. Certo. Fui repositor de biscoito. E depois disso? Fui para a empresa Wetzel, fundição de ferro. Depois disso? Passei por outras empresas, como a empresa Caesar. Eu fui funcionário da empresa Buscar por quase 8 anos, né? E quando é que a política e a questão da religião entrou na sua vida? A religião, você falou, né? Eu sou oriundo da igreja evangélica, eu sou músico, faço parte da associação musical AMEG aqui, eu gosto de tocar um violão. Além de todas as atribuições, eu fui maestro de coral masculino e feminino dentro da igreja e tal, né? A política despertou em mim já lá pelo ano 2000, quando eu me lembro muito bem disso. Eu fui convidado a coordenar a campanha, o vereador Zumar Valverde. Que vinha da área da segurança, o Zumar era delegado? Em 2004, eu já afiliado a um partido progressista. O PP, né? O PP, né? O eminente deputado Kennedy me filiou, me convidou para disputar a eleição em 2004. Eu coloquei meu nome à disposição. Foi a primeira eleição. Costumo dizer, com a bicicleta sem paralama que eu tinha, eu tirei naquela época 609 votos. E depois? Depois eu tive a honra de trabalhar com o ex-deputado federal José Carlos Vieira, no qual me congratulo. Foi um grande líder, um amigo. Que era o PMDB. Aí você já foi de um lado para o outro, né? Porque o PP era um partido aqui em Joinville de direita e o MDB, hoje é MDB, mas à época era um partido, apesar de estar no governo, era um partido mais à esquerda, né? Eu trabalhei com o deputado Vieira, até não por questões partidárias, mas por uma questão de que ele precisava naquele momento uma assessoria. Ele também não me obrigou a se filiar em nenhum partido, né? Eu fiquei neutro nesse sentido e tal, mas dando uma sustentação ao deputado, fazendo essa assessoria parlamentar federal. E depois? 2008, novamente eu disputei as eleições, um momento difícil também, faltando ali 30 dias para o pleito, eu tive ali uma votação de 1.025 votos. Em 2012, novamente pleiteei a eleição em Joinville e foi vitoriosa. Eu tirei ali 3.303 votos pelo PPS, no qual eu fui presidente, hoje Cidadania. Essa minha caminhada, desde escola, APP, Conselho de Saúde, Conselho de Segurança, a vivência em comunidade, reuniu essas condições para que a gente pudesse ter sucesso ali em 2012. Eu vou daqui a pouco entrar na sua candidatura, ou pré-candidatura a prefeito, mas agora eu quero ouvir o Dir Nunes. De onde é que veio o Nunes, Odir? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que Nunes é português, né? E o meu pai era filhos de portugueses, a minha mãe era italiana. E eu queria também dizer, Sérgio, eu sou natural de Vidal Ramos, Santa Catarina, perto do Rio do Sul, hoje considerado como a capital catarinense do calcário. Isso. Do calcário. E também do cimento. E eu tenho 62 anos, vim a Joinville em 74 porque terminei os meus estudos lá, só tinha até a 8ª série, então... A tua família veio junto? Não, assim, aí eu perdi o meu pai muito cedo. Eu tenho 10 irmãos, nós não tivemos irmãs. Só homens? Só homens, um time de futebol. Meu pai era o técnico. E
Jogamos, claro, futebol, mas Qual era a tua posição? sempre lateral direito. Como hoje. Isso acabou interferindo na política também, né? Claro. Na esquerda tu nunca foi. Não, isso não. Mas aí eu terminando meus estudos, lá em Vidal Ramos, eu vim para Joinville. Já tinha um irmão aqui. E eu desde cedo, em função da gente ter perdido o pai, eu sempre tive que tomar decisões sozinhas. Tu era um dos mais velhos? Não, eu sou o mais novo. Tu é o mais novo? O último. Então, tinha que tomar decisão sozinho. A minha mãe era semi-analfabeta. Ela ficou lá em Vidal Ramos e eu vim para cá. E aqui, então, comecei a procurar emprego. Ainda naquela época, o vereador Levi tinha um salário de menor. Né? Era o salário, e a carteira de menor. E a carteira de menor. Tinha uma cor diferente, um tamanho diferente. Exatamente, né? Aonde o menor podia trabalhar. Sim. Que hoje deveria o menor trabalhar. Também acho. Né? Estudar e trabalhar. Não fez mal nem a você, nem ao Levi e muito menos a mim. Muito pelo contrário. Lá começou a eu valorizar o trabalho. Sem dúvida. E aí eu vim para cá e fui... trabalhei na Consul. O que eu fazia lá? Eu empurrava aqueles carrinhos que tem os conjuntos atrás da geladeira, o condensador e o compressor. Havia uma necessidade muito grande de ferramenteiro. E a Consul abriu uma escola de ferramentaria. Você fazia o teste e dava a oportunidade, então, para os seus funcionários. Aí depois eu vi que não era aquilo que eu queria. Não é verdade? Porque não era uma profissão, evidentemente, que era rentável. Sim, paga bem até hoje. Na época, né, se pagava bem e até hoje. Mas não era isso que eu queria. Aí eu fui fazer administração. E depois eu saí da Consul e fui trabalhar na Carrocerias Dilson. Também, vocês não se encontraram lá na Buscar? Eu já saí um pouco em 2004. antes. Eu entrei lá como almoxarife, aí depois, estudando, me formei em administração, eles me convidaram então para eu fundar o centro de treinamento deles. Aí comecei a dar aula também no Senac, a convite do professor Davi Gonçalves, grande escritor joinvilense. Fiz o curso lá, depois ele me contratou para ser professor. Quando é que a política entrou na sua vida? Eu sempre gostei da política, né? Eu sempre gostei muito da política. Você se elegeu muito jovem ainda, vereador. Sim, né? E aí a minha mãe veio para Joinville e nós morávamos numa meia água. Depois eu quero dizer que fui convidado para administrar uma empresa em Joinville. Me formei também em geografia, porque eu gosto também das ciências humanas. E logo em seguida, então, cheguei lá no Rio Bonito em 1982. E logo em 88 eu disputei a minha primeira eleição e ganhei a eleição. São quantos mandatos ininterruptos? Estou no meu 8º mandato. Na história de Joinville, eu tenho o privilégio de ser o vereador que mais mandatos teve. No entanto, eu quero dizer que também, além de vereador, fui convidado pelo saudoso Luiz Gomes para comandar a maior secretaria do município de Joinville, que era a Secretaria do Bem-Estar Social. Aí depois o seu Freita ganhou a eleição, era do nosso partido, junto com José Carlos Vieira. Nós, então, fui convidado para assumir a Secretaria de Habitação, recém-criada, em substituição ao nosso saudoso Marco Tebaldi. E depois eu fui disputando as eleições, ganhando sempre as eleições. Isso é fruto, evidentemente, do trabalho. Tudo na vida que você consegue é fruto do teu trabalho. Né? Do teu trabalho. E aí qual foi a tua... Aí eu fui convidado 2 vezes para ser secretário do Luiz Henrique. Odir, você é do PSDB. A primeira coisa que eu quero perguntar é o seguinte: nós temos aí no PSDB a nível nacional um pré-candidato à presidência da República, que é o governador lá de São Paulo. Você aqui em Joinville vai levantar, você já está levantando a bandeira do Dória, ou a questão do Bolsonaro, por ser mais, a princípio, popular aqui na cidade, pelo menos no número de votos que ele teve, como é que você vai administrar isso? Bom, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, é do meu partido Dória, mas eu condeno esse negócio que o cara nem esquentou a cadeira, já está pensando na próxima eleição. Aí quando você começa a pensar na próxima eleição, Sérgio, você acaba não fazendo aquilo que a população quer. É exemplo do Bolsonaro, é exemplo dos nossos de governadores. Primeiro vai fazer a gestão e depois lá na frente agora, daí por questões políticas, começam a brigar. Você vê, o Dória está brigado com o Bolsonaro. O Witzel do Rio de Janeiro está brigado com o Bolsonaro.
Tudo por quê? Porque o Dória disse que é candidato, o Witzel também, e aí quem perde com isso é a população. Então eles deveriam estar preocupados com a administração. Mas por que tu estás no PSDB se o partido tem uma linha pró-Dória? Olha, eu quero dizer que eu sou pró-Dória, mas não nessa forma. Eu não posso comungar com isso, não é verdade? Porque é o povo de São Paulo é que perde, é o povo do Rio de Janeiro que perde, é os governadores do Nordeste quando não apoiaram a reforma da Previdência. Então esses choques de interesses políticos e de interesse pelo poder acaba prejudicando a população. Então, neste caso, você é a favor do Bolsonaro? Já que tu falasses que o Dória você não vai seguir, a opção, a princípio, seria uma disputa entre um e outro. A princípio. Eu acho que é muito cedo para se pensar em reeleição. O Bolsonaro não vai liberar aquelas verbas que não são verbas legais para estados e municípios, isso sempre foi assim. Levi, o seu partido tem uma orientação política, mas qual é a sua? Penso que a administração econômica, através do ministro Paulo Guedes, tem acompanhado as necessidades do país. Eu, por exemplo, trago até para a nossa paróquia aqui a questão da liberdade econômica. Porque a liberdade econômica é uma coisa que tem que ter o empreendedorismo. Até porque enquanto não se vota o Pacto Federativo, Sérgio, que eu acho que devia ser feito, seria de primeira necessidade. Se leva com uma caçamba para Brasília e se traz com uma colherinha de chá, o retorno dos recursos. Mas a nossa posição, enquanto cidadão, enquanto joinvilense, brasileiro, é de atual apoio e sustentação ao governo federal. Nós precisamos urgentemente desse encontro positivo. O vereador Odir abordou um assunto interessante, que o cabo de guerra nunca leva a nada. E posteriormente na política tem essas disputas, né? O indivíduo hoje está em tal posto, mas almeja outro futuramente. No entanto, isso não pode prejudicar o andamento da sociedade. Agora, Levi, tu sempre foste uma pessoa muito diplomático nas tuas relações. Sim. Eu nunca lhe vi pouco acima do tom, né, na conversa, tanto na Câmara como na sua vida pessoal. Entendi. Eu te pergunto, qual será a tua postura como pré-candidato a prefeito em relação ao governo atual? Eu quero dizer a você com muita tranquilidade. Eu sou dessa forma moderado tanto aqui como na minha casa, mas eu dei uma nominação à atual gestão como gestão tranca-rua. Nesse caso, mantenho a minha diplomacia, mas eu sou obrigado a dizer ao joinvilense que é uma gestão totalmente retrógrada. A mesma gestão que leva menos de 5 minutos para punir uma senhora que colocou uma casinha para cuidar dos cachorros lá no bairro Vila Nova, que leva talvez 5 anos para dar um alvará de funcionamento para uma pessoa fazer o seu empreendimento, e que caiu o telhado na própria cabeça deles, né? Você está falando do acidente na Secretaria do Meio Ambiente, né? Que o prédio caiu tudo lá. E quero dizer o seguinte, é notável. Eu nunca vou para o embate, que aí quero responder a sua pergunta, eu não vou para o embate para desmoralizar a quem quer que seja. O CPF de ninguém, não viemos aqui para isso. Mas nós temos que falar a verdade. Nós temos que dizer que aos joinvilenses que o endereço da Prefeitura Municipal de Joinville não fica em Nova York. A Prefeitura Municipal de Joinville tem que funcionar no portão da casa do contribuinte. Essa é a batida que nós vamos dizer. A gestão pública municipal atual de Joinville, ela não chega nas bordas. Sérgio, nós temos um único hidrojato em Joinville para fazer a limpeza de Boca de Lobo. A gente vai explicar o que é o hidrojato. É um caminhão, como se fosse uma bomba, né? Uma mangueira, em que ali ela tem uma pressão que desentope a Boca de Lobo. Isto, por questões terríveis, os chineses construíram um hospital em 10 dias. A Prefeitura Municipal de Joinville está há 8 anos tentando construir um abrigo de ônibus. A gestão pública municipal não consegue pagar a mensalidade da UBS do Parque Guarani, que está atrasada há 6 meses. Eu volto a te responder com toda a ênfase. Vou continuar moderado, equilibrado, sempre. A minha formação acadêmica é na gestão pública. No entanto, eu sou obrigado a dizer que a gestão tranca-rua tem sido ineficaz e tem atrasado o crescimento da nossa cidade. A mesma pergunta em relação à avaliação do atual governo municipal. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu votei no primeiro mandato, no segundo turno, para o prefeitudo.
No entanto, dei a ele 90 dias. Você conhece os assessores, você conhece o colegiado, você conhece os secretários. Mas quando ele compôs o secretário, eu percebi que ia ser um fracasso. Porque trouxe pessoas que não têm experiência. E a experiência faz a competência. Né? E eu sou ao inverso do vereador Levi, eu sou um pouco mais agressivo, né? Muito mais? Muito mais agressivo. Sabe pouco por quê? É pouco mesmo. Sabe por quê, Sérgio? Nós que vivemos nas eras melhores de Joinville, do progresso, a população entusiasmada, motivada, o astral lá em cima, e hoje o que nós vimos da população. E quem é que dá essa motivação ao município? É o prefeito. E lamentavelmente o prefeito Udo tem sido, não é o vereador Odir. Eu fui oposição e sou oposição, ganhei 4 eleições na situação e ganhei 4 na oposição. E aí, você tem uma frase, como tem o Levi, já um gancho para a campanha, né? Esse governo, ele administrou a cidade para um pequeno grupo de privilegiados. O que nós queremos é uma Joinville para todos, para o pobre, para o rico, para o preto, para o branco, para o pardo. Eu tive bons mestres, o prefeito Lula, o Luiz Gomes, eu tive bom mestre como o seu Fraita, eu tive bom mestre como o Luiz Henrique, como o Tebalde, e eu sou uma pessoa apaixonada por aquilo que eu faço. Aí eu sou um pouco mais agressivo, porque quem viu uma cidade crescer, a população com alto astral, ver aqui a cidade nessa situação, as ruas trancadas, as ruas buracadas, o nosso centro-evento caindo, a cidadela caindo, a fábrica de tubos que está interditada, é o pavilhão do Ceasa que está caindo, é a Casa Krieger que está caindo. Ainda bem que vai cair. Muito bem. O pilar maior vai cair. Até porque não pode ser reeleito, né? No sentido de que já está no seu segundo mandato. Não ele, mas essa turma e esse grupo que estão administrando. Levi, você falou aí de um não pagamento de um aluguel para uma área da saúde. Da saúde. Certo? Você considera a saúde de Joinville ruim, o atendimento à população, apesar do grande número de obras que foram realizadas nesta área? O servidor público municipal, ele se esmera para fazer o seu melhor. Se você fosse votar de 0 a 10, qual é o número que você daria, a nota que você daria? Olha, eu daria aqui o número 2 ou 3 pelo fato da ingestão. Acelerador linear, tratamento para câncer. Onde é que se viu uma cidade, a maior do estado de Santa Catarina, um secretário da saúde vai dar entrevista dizendo que está arrumando peça para botar para funcionar o acelerador linear no tratamento de câncer, onde tem pacientes que dependem disso para sobreviver? Joinville fez um acordo com Jaraguá do Sul e os pacientes daqui estão indo para lá. Com ambulâncias, que gente caiu dentro de ambulância nesse transporte. Uma coisa ridícula, Sérgio. É que nós temos ali, que as pessoas que não sabem, no Hospital São José, nós temos 2 formas de tratamento. Tem a radiologia e a quimioterapia. A quimio vai muito bem, na minha opinião. As pessoas são bem atendidas, as instalações são adequadas, e a radioterapia que você está se referindo é que é um equipamento antigo, quebrou, e agora as pessoas têm que ir ou para o atendimento da Unimed ou têm que ir para Jaraguá do Sul. É isso, né? Justamente. O gestor público, e voltando ao tocante à questão da saúde, ele tem que ser um visionário, tem que trabalhar no preventivo. O maior defeito de alguns gestores públicos, e diga-se essa gestão, é trabalhar apenas no curativo. Agora eu vou inverter a pergunta. Tá. O que funciona bem na atual administração? Arrecadações. Funciona muito bem. Cobrança. O ímpeto arrecadatório do prefeito é fenomenal. As multas de trânsito, por exemplo, que daí funciona muito bem. A rapidez com que manda o carnê de IPTU para as casas, isso funciona. Então, é a gestão apenas com ímpeto arrecadatório. Então, na verdade, você daria uma nota de 0 a 10 ao governo, não apenas para a saúde. Qual seria? Nesse caso, eu daria 0. Rapidamente, o senhor prefeito, já que é pré-candidato, onde é que o senhor colocaria os seus principais recursos, onde estaria sendo o seu maior esforço na gestão pública? O político não deve bater no peito e dizer eu faço, eu posso, eu mando. Não. O político tem que fazer a gestão conforme a necessidade da população. Minha primeira tomada de decisão, rapidamente, é essa questão preponderante da saúde. Então, no seu caso, a prioridade, saúde. Saúde. Agora, e a infraestrutura, já em dado momento, em rapidez, a infraestrutura, porque a cidade está arrebentada. E o gestor público não fez o que é devido, que é a manutenção da cidade. Agora eu vou passar para o Odir pré-candidato. Se fosses dar uma nota para a atual gestão, qual é a área que funciona e a área que não funciona?
São 3 perguntas em uma pelo tempo. Bom, em primeiro lugar, a nota eu daria uma nota 4. Quero dizer que a educação nossa, ela vai bem. Sabe por que ela vai bem? É porque ela tem um recurso de 25%, que é de ordem constitucional. Tanto é verdade que elas gastaram 25,2% no último quadrimestre, quando na semana passada estiveram fazendo a apresentação. Grande parte desses 25% vem do governo federal, para todas as prefeituras. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. A questão da saúde, eu só queria dizer, se eu fosse prefeito, nós iríamos terceirizar muitos serviços e muito mais barato. O Dória implantou em São Paulo o Hospital Noite. Ora, eu sou o empresário, tenho uma clínica e tenho as minhas máquinas que não funcionam à noite por falta de cliente. Ora, contrata essas máquinas, esses laboratórios para trabalharem à noite. Você contrataria o Hospital Dona Helena para trabalhar à noite, no caso, porque o atual prefeito tem uma relação direta com o Hospital Dona Helena, faz gestão há muitos e muitos anos, não é agora que ele é prefeito e lá ele é voluntário. Você contrataria o Dona Helena? Não, eu não posso dizer quem eu contrataria, porque tem a Lei 866, que é a lei das licitações, que eu tenho que obedecer. Mas qualquer um poderia se identificar. Qual a diferença? Eu tenho que ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses esperando para fazer o exame, de eu ir lá às 5 horas e fazer o exame. Então, você está dizendo que as clínicas particulares poderiam ser utilizadas com o pagamento da prefeitura através do SUS, para atender no período noturno. Eu percebo que tanto o Levi quanto você estão cobrando a questão da saúde. Mais alguma outra prioridade? A prioridade é a infraestrutura. Nós estamos acabados com infraestrutura, por isso que as passagens de ônibus são caras, a manutenção da cidade é cara. E a infraestrutura. Outra coisa, o prefeito Udo tem alguns milhões que estão em caixa, Sérgio. Só que eles não conseguem operacionalizar. Se você vê, do PAC veio 100 milhões de reais, um recurso que não precisa você devolver porque ele vem a fundo perdido. Certo? Para quem não sabe, esse dinheiro vem de Brasília, certo? E ele pode ser e deve ser destinado a obras específicas, mas elas têm que ser primeiro feito o projeto, depois tem que ser licitada. Tem mais de 200 e poucos milhões que estão aí, só que eles não conseguem operacionalizar, não conseguem. O Levi pediu aí um tempinho. Mas eu estou impressionado porque o prefeito atual, o dele, com muito respeito eu falo, diz que vai deixar 500 milhões em caixa. Se ele vai deixar 500 milhões em caixa, por que é que emprestou 150 milhões do Banco do Brasil para fazer essas obras de infraestrutura? Eu não entendo, essa conta não fecha. Mas então são 3 números aqui. O Odir disse que são mais de 200 milhões. Você diz que o prefeito vai deixar 500, eu vi entrevista do prefeito. Certo. Né? Ele buscou 150 milhões. Aí eu comungo com o vereador Odir, se é que tem o recurso, por que não se faz? Eu queria saber o critério, deixar aqui no ar, dessas pavimentações. Eles estão retirando o asfalto do local, onde já tem, ao ponto que a Copacabana está toda arrebentada, estourando roda atrás de roda. Então, essa conta não fecha. Se os 500 milhões vai ficar em caixa, por que está se emprestando dinheiro para fazer esse tipo de pavimentação e quais são os critérios? Odir, você também pediu aí. O Mauro Mariani trouxe recurso para fazer a Copacabana. Ex-deputado federal. Ex-deputado federal. Não fizeram. O governador esteve aqui para fazer e deixou dinheiro, e até eu chamei os vereadores, foram todos lá aplaudir. O governador Pinho Moreira, bobos da corte, iam lá aplaudir algo que não ia acontecer. Eu quero dizer, mas o prefeito Udo vai deixar a maior dívida que um prefeito já deixou. Se não, vejamos, nós temos o Ipreville, uma dívida que vai chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Nós temos mais, Sérgio, uma dívida oculta, que é o não pagamento da licença prêmio para os funcionários. Isso é uma dívida oculta, uma dívida que talvez ultrapasse a mais de 300 milhões de reais. Sabe por que tudo isso acontece, Sérgio? O prefeito não delega a competência, ele centraliza tudo. Ele centraliza até para comprar botar um sinaleiro, ele tem que assinar. Isso não funciona na administração pública. Eu quero dizer para você, ele não é humilde de chegar, porque talvez é da natureza dele, né? Porque ele sempre foi acostumado a mandar e não a pedir. Ele poderia ter trazido milhões e milhões de reais das emendas impositivas.
O Tebalde, fomos levar 2 milhões de reais lá, ele não foi capaz de atender o Tebalde, de receber o Tebalde na prefeitura. Ele agora não senta com os deputados, com os senadores, para trazer dinheiro. Ele só quer ficar com os recursos que são arrecadados. Aí eles são rápidos para aumentar isso, aumentar aquilo, como quiseram fazer com a taxa de esgoto. Pré-candidato, qual será o vice? A sua coligação, o seu partido já tem discutido isso? Um minuto. Sérgio, estamos conversando com outros partidos, mas se não tivermos a possibilidade de fazer uma junção para prefeito e vice com outro partido, nós vamos fazer isso de chapa pura. Então, não temos ainda um nome, mas a gente vai apresentar os senhores... Devem buscar no próprio partido, da na própria imprensa, casa. um nome que possa conciliar. A mesma pergunta, um minuto, vereador e pré-candidato Odir Nunes. Bom, isso evidentemente que a questão de vice e composições depende muito do nosso diretório. Então, evidentemente que essas conversas elas vão caminhando na medida que vão se aproximando as eleições e aí as coligações... Não tem nenhuma tendência. Pode ser chapa pura como do... Eu quero dizer, Sérgio, eu vou ser contra lá no diretório fazer composição com mais de um partido. Eu sou contra as coligações, porque as coligações levam depois a necessidade, sim, dois, a necessidade de você lotear a prefeitura e ser capacho dos partidos políticos que muitas vezes forçam a indicação de pessoas sem capacidade para o cargo. Muito obrigado a ambos de estarem aqui, tanto o Levi Rioski e também o Odir Nunes, cada um colocando as suas propostas, avaliações, e nós vamos continuar nesta série de entrevistas e ali na frente também estaremos retornando aqueles que efetivamente forem os candidatos. Isso eu estou falando do mês de junho. Quero agradecer também, principalmente, as pessoas que estão nos acompanhando, prometendo voltar agora na segunda-feira com uma novidade, viu? A Jovem Pan News, mais o portal. Estaremos também participando com uma entrevista exclusiva com o governador Moisés, que estará aqui em Joinville para o lançamento. Então o seu Silva vai estar lá entrevistando o governador Moisés com perguntas também de cobrança.